O doutor João Guilherme, advogado especialista em direito previdenciário, voltou, porque pensa no tanto de perguntas que a gente respondeu ao vivo aqui, né, doutor? Pois é, né? Teve bastante pergunta. Boa tarde. Tudo bem, Fer? E tudo jóia, graças a Deus. Então tá jóia. E teve perguntas depois. Não, o pessoal me ligava, você viu, né? Ligava, isso é verdade. Pessoal Estava aqui, ligando, acabou o programa, o pessoal ligando. No celular do WhatsApp aqui do programa para querer saber dúvidas sobre aposentadoria. É um tema, o povo quer se aposentar, né? Quer se aposentar. Todo mundo quer se aposentar, né? É. De um jeito ou de outro, todo mundo quer se aposentar. É verdade. Vamos lá, então vamos acelerar para a gente conseguir responder todo mundo? Vamos Pode tentar, ser, doutor? Vamos tentar. Olha só, a Neuza, ela fala o seguinte, ela contribuiu 20 anos, ela tem 58 anos de idade. Quando pode dar entrada na aposentadoria? Então, Neuza, pelo que você está me passando, eu acho que você está tentando a aposentadoria por idade, certo? Como você é mulher e está na zona urbana, com 60 anos de idade, você já poderia dar entrada no teu benefício. Né? 58 anos de idade, 60 anos de idade e os 15 anos de carência que a lei determina, ela já tem. Mais uma pergunta, depois da reforma previdenciária, já mudou alguma coisa? O tempo de contribuição ainda é 35 anos? Gente, ainda não teve reforma. Tá? Ah, isso é legal falar. E você falou da outra vez Falei que você da outra veio, vez, né? tá? Ainda não tem reforma, eles estão programando uma reforma. Tempo de contribuição ainda permanece o mesmo. 35 anos para homem, 30 anos para mulher, carência de 15 anos para aposentadoria por idade e assim por diante. Permanece tudo igual, tá? Teve uma coisinha ou outra ali, mas o tempo de contribuição igual. Perfeito. Olha só, doutor. Oi, boa tarde. Trabalho há 20 anos de manicure, contribuo com o INSS, adquiri artrite reumatoide. Tenho direito ao afastamento? Então, aí nesse caso, Fer, ela deve procurar o médico dela, pegar os exames, levar no INSS, ver se o INSS afasta. Se por acaso o INSS não afastar, procurar um profissional da área do direito, entrar com a ação para ver se o perito determina o afastamento ou não. É sempre o perito quem determina. Entendi. Mas pela sua experiência, você acha que ela consegue um afastamento? Possivelmente, né? Vai depender dos laudos, dos exames, é possível. Mas ela tem que ir no INSS, faz o pedido, se for negado, procura o profissional, entra com a ação, perito judicial é quem vai determinar se tem ou não a possibilidade do afastamento, às vezes até uma aposentadoria por invalidez. Ah, que beleza. Então vamos lá, ó. A Elza tem 52 anos e 19 anos de contribuição. Quanto tempo falta para ela se aposentar? Elza, se for uma aposentadoria por idade na área urbana, você tem 52, faltariam 8 anos de idade, você já tem a contribuição. Então aguarda dar os 60, tá? Os 15 anos mínimos de carência a senhora já tem, é só dar entrada na aposentadoria por idade, né? Quando tiver 60 anos de idade. O Valdir, ele pergunta o seguinte, ele fala, sou aposentado do Estado, eu posso registrar em outro serviço normalmente? Não é que pode. Se for um trabalho que ele esteja lá prestando o serviço dele, deve registrar. É uma obrigação registro. Né? Como ele já tem o vínculo ali com a Paraná Previdência, acredito eu, ele falou Estado, deve ser Estado do Paraná, Paraná Previdência, o senhor só não poderia ser um contribuinte facultativo, aquele que tem a faculdade de contribuir. Né? Agora, o contribuinte obrigatório, como o próprio nome já diz, ele é obrigado a contribuir, ele tem que contribuir. Então, inclusive, se ele quiser depois pedir, por exemplo, uma aposentadoria por idade, ele pode. O que ele não pode é contribuir como facultativo. Tá. E ele pergunta também se tempo de serviço nesse novo trabalho agrega na aposentadoria. Na aposentadoria que ele já tem, não. Seria um novo benefício pelo INSS. Entendi. Joia? Tá. Ó, meu esposo tem amparo social. Gostaria de saber se ele tem direito de aposentadoria. A Rose. Rose, no caso do amparo, é uma situação delicada. Você tem que ver se ele contribuía antes ou não de receber o amparo, tudo. Pelo amparo, converter o amparo numa aposentadoria não é possível. Ele é um beneficiário. Tá? Mas tem a situação a concessão do amparo que tem que ser avaliada por um profissional da área de previdência. Tá. Olha essa pergunta que interessante. Vamos ver. Me aposentei por invalidez. Certo. Tem perigo de perder com o novo presidente? Gente, essa reforma que vai vir, ele está desesperado. Né? Calma, gente, calma. Essa reforma que vai vir, ela deveria para balizar uma situação futura, tá? Ela não pode ser uma situação passada. Dito isso, o benefício por incapacidade, o próprio INSS já tem revista esse benefício. Algumas pessoas têm sido chamadas ao INSS para fazer perícia, tudo. Se for o caso, e passou na perícia do INSS, foi cessado o auxílio ou a aposentadoria por invalidez, procura um advogado para tentar restabelecer o benefício. Tá.
Olha a Rubian. A Rubian tem 54 anos, morou no sítio de 89 a 99, ou seja, 10 anos morando no sítio, e depois ela veio trabalhar na cidade. Ela trabalhou por 20 anos na cidade. Eu posso usar o tempo rural, ela pôs a urbana, eu acho que é isso, para fins de aposentadoria? Sim, Rubian, é um caso específico, dá para usar, a gente teria que ter mais tempo para discutir, mas é possível usar, né? Dá para usar os dois? Dá para usar os dois, juntos os dois. Procura um profissional que ele vai esclarecer melhor para você, mas pode ser usado sim. Olha só, Fer, minha mãe é pensionista e ela quer saber se pode ter outra por idade. Isso é possível? Ou perde a de maior valor? Então, se for uma pensionista do INSS, tá, não há problema. Você pode acumular a pensão e a aposentadoria por idade. Tá. Porque são dois benefícios programados. A gente fala, a pessoa contribuiu, tá? Não é a questão do amparo, por exemplo. Né? Então, ela pode acumular os dois, sim. Tá. A Simone pergunta o seguinte: eu pago o INSS como dona de casa e ouvi falar que quando precisar me aposentar, não conta. Simone, na verdade não é exatamente isso. O que acontece é o seguinte, o pessoal vem fazendo essa contribuição, Simone, como uma dona de casa de baixa renda. Tá? Aí chega no INSS e comprova que na verdade a pessoa não tinha uma baixa renda. Né? E essas contribuições que você fez como segurada baixa renda, elas não poderiam ser usadas porque o segurado não é baixa renda. Você poderia complementar, tá? Ou então provar que realmente você é um segurado baixa renda que fazia jus a essa alíquota menor. Né? Tá. Então, para fazer a contribuição dona de casa de baixa renda, que tem lá a faculdade de contribuir com valor menor, tudo, você tem que ter realmente o que a lei determina. Né? Então, baixa renda. Se não for isso, você teria que complementar a contribuição. Tá. Você tem dúvidas sobre aposentadoria? Manda no nosso WhatsApp 991765602. Se não der tempo da gente responder hoje, o Dr. João Guilherme vai voltar para responder, tá, gente? Que é um assunto que sempre rende demais. Sempre rende muito, né? Vamos continuar, então, com as da última vez vamos tentar, lá. Vamos lá. Olha só, boa tarde. Há 6 anos me aposentei pelo Estado e não há reajuste de salário. Cabe fazer revisão, pois sinto que houve perda pela inflação. Então, essa perda pela inflação, ela é complexa. Muitas pessoas, inclusive instituições lá, os sindicatos aposentados, eles tentaram entrar com uma ação para rever essas perdas, mas é muito complexo, tá? O senhor pode tentar entrar com a ação. Se o senhor vai ganhar ou não, é que eu já não posso prometer. É uma situação assim que é tão delicada, não é só uma decisão de direito, envolve política econômica, tudo. Então, é difícil a pessoa ganhar, mas ela pode tentar rever sim. O não você já tem, né? Exatamente. O não vamos já tentar, tem. Vamos tentar. Olha, com a reforma da Previdência, há risco de perder a pensão para quem está casado no papel? Gente, novamente, não a reforma... Não teve reforma ainda. Não existiu, não tem reforma. Questão da pensão, da pessoa que já está recebendo a pensão, são casos específicos, às vezes é uma fraude, às vezes é alguma coisa que fez cancelar esse benefício, tá? Se ocorrer o cancelamento, gente, procura um profissional da área do direito, preferencialmente especialista ali em previdência, para vocês discutirem essa questão judicialmente. Tá? Agora tem uma pergunta babado aqui, doutor. Vamos lá. Vivi com um homem casado, 18 anos. Ele ficou viúvo. Então vocês estão entendendo. Vivi com um homem que era casado, 18 anos. 18 anos. Ele ficou viúvo, agora ele faleceu. Sempre dependi dele, mas a família nunca me aceitou. Certo. Posso requerer a pensão? Pode requerer a pensão. Né? Pode. Se você provar essa dependência, ela não pôs o nome. Então, se você provar essa dependência, tá? Fala assim, ó, eu convivi com ele, tudo, ele era casado, a esposa faleceu. Tem que ter testemunhas, né? Documentos, né? Lá uma prova de um depósito, uma ação, uma conta conjunta, alguma coisa que prove essa dependência, né? Endereços no mesmo nome, o marido com a esposa no mesmo endereço, tudo. Se comprovar essa dependência econômica, falar para o juiz, falar, ó, a primeira esposa, ela já é falecida, ele estava comigo, viúvo, tarará, tarará, eu entendo que ela tem direito sim. Entendi. Que bom.
né? Tadinha. Ó, vamos lá. Eu tinha uma pensão por morte, cortaram, e eu queria saber se tem como eu receber ainda. Eu tenho problemas na perna e não consigo trabalhar. Queria saber se tem algum benefício. O nome dela é Socorro. Então, dona Socorro, a pensão a gente teria que estudar, porque como eu falei aqui no outro programa, existe um regramento novo para a pensão, tudo. A gente teria que ver se a sua pensão está nessa regra, por que ela foi cortada, tá? Então, inicialmente, cabe sim uma ação judicial para discutir essa cessação. Caso a senhora não consiga pegar a pensão, se a senhora realmente tem esse problema na perna, não consegue trabalhar e não consegue ninguém que consiga sustentar a senhora talvez consiga um benefício sim. Tem que avaliar. Tá. Ó, minha filha trabalha desde os 13 anos e hoje tem 44 anos de idade. Já perdeu mais de 80% da visão de um olho. Ela pode se aposentar? Ela é costureira. Certo. Nesse caso, a gente poderia estar falando na aposentadoria da pessoa com deficiência. Né? A pessoa que tem uma deficiência, no caso, ela é cega de um olho. A gente pode tentar enquadrar ela como deficiente e aposentá-la mais cedo. Você pode aposentar, dependendo do grau de deficiência, com 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Aí o médico vai determinar que grau de deficiência que é esse. Então tem que procurar os direitos rapidinho. Tem que procurar os direitos rapidinho. O Divaldo fala o seguinte: minha esposa recebe auxílio-doença há 3 anos, mas... há 3 anos, agora em janeiro faz 3 anos. Ela tem direito de aposentadoria, ela está cansada de fazer a perícia devido a câncer de mama e axila. Então, como a pessoa já está em benefício, Fer, eu recomendo permanecer no benefício. É melhor? Tá? É melhor, porque o que acontece? Às vezes você vai discutir essa situação no judiciário e chega lá o perito do juízo, o perito que vai avaliar a pessoa, fala assim, não, você não está mais incapacitado. Aí a pessoa fica até sem o benefício que ela já estava recebendo. Entendi. Vai correr o risco, né? Melhor correr não, o risco, né? Exato. Então, assim, eu entendo que a pessoa está recebendo benefício, permaneça recebendo benefício, o INSS está fazendo tudo direitinho, está fazendo a parte dele, a perícia é obrigatório o comparecimento, a pessoa tem que ir mesmo, tá? Então, o INSS marcou perícia, vá na perícia. Quanto tempo essa perícia? Depende do médico. Então, de fazer, depende muito do médico, Fer, depende muito do médico. Tem médico que vai dar um prazo maior, tem médico que vai dar um prazo menor, vai depender do médico lá do INSS. Entendi. Tá? Então, ele passou lá 3 meses, dali 3 meses você volta, refaz a perícia, vá refazendo suas perícias, porque é sua obrigação. Tá. Né? O dia, se acontecer de ser cancelado, procure um profissional, aí ele vai entrar com a ação, vai poder discutir isso judicialmente para ver se tem razão ou não desse cancelamento. Então, Divaldo, fala aí para sua esposa, você e ela terem calma, paciência, Exatamente. vai fazer as perícias bonitinho. Exatamente. Depois, se acontecer alguma coisa e perder esse benefício aí vai procurar os direitos. Perfeito, né? Exatamente, a minha orientação. Doutor, a Ana diz que tem um tio que recebe pecúlio de R$380 por acidente de trabalho. Ele é casado e a tia dela recebe um pouco mais que um salário mínimo. Ele nunca recolheu o INSS. Tem como ele se aposentar, visto que ele tem 69 anos? Então, Joia, vamos lá para a gente depurar essa pergunta. Provavelmente, Fer, ele está recebendo o auxílio acidente, que ela mesmo falou, foi decorrente de um acidente de trabalho. Né? Então, ele deve receber o auxílio acidente. Então, ele contribuiu durante um tempo à Previdência. A gente precisa saber quantos anos de contribuição ele tem, né? Porque ele deve não ter contribuído após a concessão desse benefício. Entendi. Dependendo da situação da contribuição anterior ao benefício, talvez ele consiga uma aposentadoria por idade, sim. Né? Se ele tiver lá a carência mínima, por exemplo, ele consegue o benefício. Agora, se essa contribuição de antes dele receber o auxílio acidente, ela não der a carência mínima, aí ele vai só receber o auxílio acidente, porque ele não contribuiu. Tá? Talvez um auxílio, né? Mas, aliás, um benefício, né? Benefício de prestação continuada, mas tem que ver a situação da esposa, que ela já tem uma renda proveniente do INSS, então é um caso bastante complexo. Tá. Olha só, tem 2 perguntas aqui de frentista. Ele trabalha há 15 anos, ele é frentista há 15 anos, ele está perguntando quanto tempo ele tem que contribuir ainda. 2 anos de trabalho com insalubridade. Ele tem 44 anos. Vamos ver se eu entendi. Então ele tem 15 anos como frentista, mais 2 anos de trabalho insalubre. De trabalho insalubre. E ele tem 44 anos. Juntando os 2 períodos, se o senhor juntar os 2 períodos de posto e trabalho insalubre, o senhor tem que fazer 25 anos de contribuição. Tá? Em regra, as empresas que estão em Londrina instaladas hoje, tá? Eu desconheço algumas que
que dê um tempo menor do que 25 anos de contribuição. Tá? Então, Londrina hoje a gente vai falar em 25 anos no mínimo. Então falta aí falta uns 8 pelo menos anos uns 8 anos para ele, né? Exato. Porque ele está com 17, então tem que completar os 25. Tem que completar os 25. Perfeito. Aí o outro frentista diz o seguinte, trabalho no posto de combustível há 24 anos. Quanto tempo falta para mim? Ele tem 43. Certo. Então falta um ano. Falta um aninho. Um aninho só. Aninho. Já recomendo procurar um profissional, porque o senhor tem que providenciar PPP, uma série de documentos para poder reconhecer essa atividade como atividade de risco. O que é PPP? PPP é um formulário que o INSS emite, tá? As empresas emitem para você levar no INSS, tá? Para você provar que a tua atividade ela era insalubre ou periculosa, né? Então você precisa desse formulário para dar entrada na tua aposentadoria. E ele já pode fazendo isso agora? Já pode fazendo agora. Procura um advogado, eu sempre falo, procura um advogado especialista na área de previdência para ele orientar onde é que o senhor tem que pegar, quais documentos, com quem que o senhor fala, tá? Inclusive, às vezes tem que mandar até uma notificação extrajudicial, alguma coisinha assim, para provar que o senhor tentou pegar o PPP, mas não conseguiu, para dar entrada no benefício. Tá. Pra gente encerrar, doutor, tem mais um monte de perguntas, gente. Não vai dar tempo. Mais as do WhatsApp, mas o doutor vai voltar. A gente volta. Deixa eu fazer aqui a pergunta dessa telespectadora que diz o seguinte, faz 5 anos que eu estou encostada pelo Código 91. O que é o Código 91? É auxílio-doença acidentário. Tá, ela diz, quando posso me aposentar? Quase 30 anos de carteira. Então, Fer, entra naquela pergunta que a gente já respondeu. Se você está recebendo benefício, continue fazendo suas perícias, vá no INSS, cumpra a sua parte. Tá? Se acontecer do INSS negar esse benefício, a senhora procura o profissional, pode até ter tentado uma aposentadoria por invalidez, né? Mas cumpra a sua parte, o INSS está fazendo a parte dele, vá nas perícias. Entendi. Porque daí é garantido isso, garantido, né, doutor? exatamente. Daí você vai correr o risco de perder e ficar sem nada. Exato. Né? Exatamente. Doutor João, você vai ter que voltar. A gente volta com o maior prazer. Obrigada mais uma vez, você, viu? Fer. E vocês fiquem tranquilas que o doutor vai voltar e vai respondendo aos poucos aí a pergunta de todo mundo, tá bom? Obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Um abraço.